Tá vendo, né, Gabriel? Tá aparecendo os exercícios? Sim, sim. Beleza. Vamos lá, então. Boa tarde para todo mundo. Vamos hoje. A nossa aula de hoje é a aula de sexta-feira passada que a gente não conseguiu dar porque eu estava sem internet. Então, a gente vai corrigir os exercícios sobre poderes administrativos. E aí, depois, amanhã, ou hoje mesmo de noite, eu falo para vocês quando é que vai ser a nossa aula dessa semana. Que eu estou esperando 2 confirmações ainda de aula para eu poder encaixar a mentoria ou quarta-noite, ou sexta-noite, ou quarta-noite, ou quinta-noite, ou sexta-tarde. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Olha só. Ela fala assim, ó. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que, para a expedição do novo certificado de registro de veículo, serão exigidos alguns documentos, como o comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. De acordo com a doutrina de direito administrativo, em especial em matéria de ato administrativo e poderes administrativos, bem como com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, a norma do Código de Trânsito reproduzida é constitucional ou inconstitucional. Ela é constitucional, né? Não há nada nessa norma que viole a Constituição. Então, olha só, aqui, ó, inconstitucional você já eliminou, porque isso aqui está errado. Ela não é inconstitucional, isso aqui está errado. Ela é constitucional, errada. Isso aqui está errado. Ó. A letra B, pela mesma razão, ela está errada. E a letra C, pela mesma razão, ela também está errada. Ó. Não é inconstitucional. Não há nada de inconstitucional nisso. A norma é perfeitamente válida. Então, essa também está errada. Vou botar em vermelho. E essa aqui também está errada. Tá? Então, vamos ver. Letra D. Constitucional, pois não constitui coação política com o propósito de arrecadar o que é devido, mas trata de exigência relacionada com a fiscalização da circulação dos veículos automotores. Matéria afeta ao poder de polícia. Certa. Perfeitamente correta, assertiva. Certa. Matéria afeta ao poder de polícia, que é o ato de fiscalizar do Estado. Letra D, perfeitamente correta, esta assertiva. Deixa eu ver aqui. Letra E, constitucional, pois apesar de constituir coação política, errado. Não constitui coação política. Não tem nada a ver com coação política, trata-se somente o exercício do poder de polícia do Estado. Letra D, letra E está errada por causa disso. Então, primeira questão, gabarito. Primeira questão, gabarito, letra D. De dado. Por tratar-se do exercício do poder de polícia do Estado. Segunda questão, vamos lá. A Sociedade de Economia Mista Beta do exercício do município X recebeu formalmente, por meio de lei específica, delegação do poder de polícia do município para prestar serviço de policiamento do trânsito na cidade, inclusive para aplicar multas aos infratores. Sabe-se que a entidade Beta é uma empresa estatal, municipal, de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do poder público e em regime não concorrencial. Por entender, ó, a empresa Beta é uma empresa estatal,
de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do poder público e em regime não concorrencial. Aí estão os requisitos para a delegação do poder de polícia, né? Por entender que o município X não poderia delegar o poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública pleiteando a declaração de nulidade da delegação e das multas aplicadas, assim como a assunção imediata do serviço pelo município. No caso em tela, de acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral, a pretensão ministerial deve ou não deve ser acolhida? Não deve ser acolhida, né? Eliminou essa daqui que está errada. Não deve ser acolhida por quê? Porque a gente está diante dos requisitos que justificam a delegação da sanção de polícia. Tem que ser uma estatal que preste serviço público, a lei tem que autorizar, e em regime não concorrencial. Então, está errada a pretensão do Ministério Público, né? Vamos ver, letra A. Não deve ser acolhida, pois é constitucional a delegação do poder de polícia de forma certa, do poder de polícia na forma realizada, inclusive no que concerne à sanção de polícia. Certíssimo, como a gente viu, decisão do STF recente, de outubro de 2020, né? Então, o gabarito aqui é a letra A. Por que não é a letra B? Não deve ser acolhida, pois é constitucional a delegação do poder de polícia a qualquer pessoa jurídica. Qualquer, não. Qualquer, errada. Somente a pessoa jurídica de direito privado que preste serviço público. Então, nessa questão, o gabarito é a letra A. Letra A. Terceira questão. Cadê? O secretário de Polícia Civil. Tem gente da mentoria mandando mensagem aqui, peraí. Deixa eu ver se tem gente querendo entrar. Peraí. Ah, cadê a Flávia? Flávia, tenta entrar novamente. Peraí. Aqui entrou. Pronto. Pronto. Boa tarde, boa tarde. Maria, tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá. Peraí. Então, vamos voltar a compartilhar a tela. Vamos lá, é aqui, né? Apresentar agora uma janela. Aqui, compartilhar. Pronto, vamos lá. Ó, terceira questão. Vamos lá. Deixa eu jogar isso aqui para baixo, para ficar melhor para a gente ler. Vamos lá. Ó. O secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro editou essa resolução tal, que disciplina a rotina administrativa para concessão de passagens aéreas e diárias no âmbito daquela secretaria e da outras providências. Ó, resolução. Resolução. O poder administrativo que embasou diretamente a edição da citada resolução, conferindo ao administrador público a possibilidade de expedir normas gerais complementares à lei. Que poder é esse? Poder
normativo. Poder normativo, que é a prerrogativa de editar atos normativos. Muito fácil essa questão. Grau de dificuldade muito tranquilo, né? Foi para investigador da Polícia Civil, eu fiz essa prova, eu me lembro dessa questão. Poder normativo, gabarito letra C. Quarta questão, ó. O município Alfa recebeu representação informando que José estava ocupando determinada calçada com um trailer do tipo food truck, sem prévio consentimento do poder público. Os agentes públicos municipais de posturas, ao realizarem diligência formal no local, verificaram a veracidade do que foi noticiado e constataram ainda que o trailer estava obstruindo a passagem dos pedestres pela calçada, os obrigando a passar pela via pública com risco de serem atropelados. Após a negativa de José de retirar seu trailer do local, os agentes municipais, com base em lei, o fizeram diretamente. De acordo com a doutrina de direito administrativo, o poder administrativo que embasou a providência adotada pelos agentes municipais, qual é, minha gente? Poder de polícia, obviamente, não é isso? Prerrogativa de fiscalizar, autoexecutoriedade do poder de polícia, não tem sequer que pedir a autorização judicial, não é isso? Gabarito letra A. Quinta questão, olha só. A União, por meio de determinado ministério, pretende delegar, mediante lei, seu poder de polícia, inclusive para aplicação de multa. A Sociedade de Economia Mista Alfa, Sociedade de Economia Mista Alfa, de capital majoritariamente público que presta exclusivamente serviço público. Está aqui a resposta. De atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Pode ou não pode? Pode. Na hipótese narrada, em tese, de acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a pretensão da União é juridicamente viável ou inviável? É perfeitamente viável. Então, eliminou a letra C. Eliminou a letra D. Eliminou a letra E. Ok? É viável, dá para delegar, né? Vamos lá, letra A. Viável, pois é constitucional a delegação narrada, inclusive no que toca à última fase do ciclo de polícia, qual seja a sanção de polícia. A Sociedade de Economia Mista Alfa, mesmo ostentando personalidade jurídica de direito privado. Certo, pode por quê? Porque ela presta um serviço público. Letra B está errada por quê? Viável, pois é constitucional a delegação narrada em qualquer fase do ciclo de polícia, a qualquer entidade, em qualquer fase, não. Qualquer fase, está errado. E a qualquer entidade também está errado, portanto, gabarito, cadê? Letra A. Aí está o gabarito, letra A. Vamos lá. Sexta questão. Cláudio é servidor público federal ocupante de cargo efetivo e atualmente exerce a função de superintendente em órgão que... Tem que gente querendo entrar. Deixa eu ver. Vamos lá. Ah, meu Deus. Eu e a minha... Uma janela. Vamos lá. Aqui, vai. Sexta questão. Vamos passar aqui para ficar mais fácil para a gente ler. Vamos lá.
Cláudio é servidor público federal, ocupante de cargo efetivo e atualmente exerce a função de superintendente em órgão que compõe a estrutura do Ministério Alfa. Certo dia, ao chegar no trabalho, Cláudio foi surpreendido com a publicação no Diário Oficial de ato administrativo praticado pelo ministro, que é seu superior hierárquico, avocando competência para a prática de ato referente à matéria de competência exclusiva de Cláudio. Competência exclusiva não cabe delegação, né? No caso em tela, de acordo com a doutrina de direito administrativo, a avocação praticada é o quê? Legal ou ilegal? É ilegal, né? É ilegal. Por quê? Porque ato cuja competência é privativa não cabe delegar, também não cabe avocar. Legal, tá errado. Legal, tá errado. Legal, tá errado. Vamos lá. Ilegal, porque não se pode aplicar o poder hierárquico para órgãos distintos. Claro que não. Não é por causa disso, né? Claro que pode em órgãos distintos. Só pode ser essa questão, essa resposta, né? Ilegal, porque apesar de a avocação decorrer do poder hierárquico, no caso, não pode haver avocação de matéria de competência exclusiva do agente de hierarquia inferior. Gabarito letra E. Não pode delegar, também não pode, obviamente, avocar. Sexta questão, então, gabarito letra E. Opa, peraí. Sétima questão. Delegado-geral de Polícia Civil do Estado Alfa, dentro de sua competência legal, editou o ato administrativo geral e abstrato com efeito erga omnes para complementar e facilitar a execução de determinada lei, minudenciando seus termos. A providência adotada pelo chefe institucional da Polícia Civil Estadual está diretamente relacionada a que poder administrativo? Poder de polícia, claro que não é. É errado, poder de polícia não serve para isso, para praticar ato normativo. Poder de segurança pública sequer existe. É errado. Né? Poder hierárquico também não é o caso. É errado. Poder disciplinar também não é o caso, né? Porque poder disciplinar não se presta a regulamentar norma. Então, a gente está diante do poder normativo, que não pode contrariar a lei, sob pena de invalidação. Aí sim, certo? Gabarito, na número 7, gabarito, letra D. Deixa eu ver. Gabarito, letra D. Vamos lá. Oitava questão, olha só. José estacionou sua moto em local proibido de maneira que o agente público competente lhe aplicou multa. Agente público competente lhe aplicou multa prevista na legislação de regência. De acordo com a doutrina de direito administrativo, no caso em tela, a multa aplicada a José está baseada na prerrogativa da administração pública, que decorre do exercício de que poder normativo? Poder de polícia, né? Aplicação de multa, neste caso, gabarito letra C, decorre do exercício do poder de polícia do Estado. Oitava questão, gabarito letra C, aplicação de multa, né? Nona questão.
Ressalvada a ordem de polícia, em relação à possibilidade de delegação do poder de polícia, por meio de lei, às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público. Pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração direta, cujo capital seja majoritariamente público e que prestem exclusivamente serviço público, de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Pode ou não pode delegar? Pode. O Supremo Tribunal Federal entende que é constitucional ou inconstitucional? É constitucional. Já vimos essa decisão do STF, desde que, obviamente, presente esses requisitos aí, né? Ó, essa aqui tá errada. Letra C tá errada. É constitucional. Vamos ver, letra B. Constitucional, inclusive no que tange a fase do ciclo de polícia, de sanção de polícia. Certo. Constitucional apenas no que tange a fase do ciclo de consentimento. Não, aqui está errado. Consentimento é delegável sempre, a gente viu, consentimento e fiscalização. Constitucional apenas no que tange a fase do ciclo do consentimento de polícia. Errado. Gabarito, então, no número 9, letra B. Gabarito, letra B de bola. Vamos lá. 10ª questão. Ó. O Estado Beta, por meio de sua Polícia Civil, celebrou o contrato administrativo para aquisição de insumos que serão utilizados por seus órgãos de polícia técnica e científica. Ocorre que a sociedade empresária contratada descumpriu a legislação de regência e o próprio contrato, de maneira que, observadas as formalidades legais, lhe foram aplicadas sanções administrativas. No caso em tela, de acordo com a doutrina de direito administrativo, a imposição das citadas penalidades administrativas pelo poder público estadual sobre a sociedade empresária decorreu diretamente de que poder, minha gente? Penalidade administrativa. Poder disciplinar. Claro que há poder disciplinar. Gabarito letra D. Poder disciplinar da administração. Gabarito letra D. Muito fácil, né? Número 11. Ressalvada a ordem de polícia em relação à possibilidade de delegação do poder de polícia por meio de lei, as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público e que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Como está caindo isso, né? O Supremo Tribunal Federal entende que é constitucional. Vamos lá. Inconstitucional não é. Isso aqui está errado. É constitucional. É constitucional, inclusive no que tange a fase do ciclo de polícia, de sanção de polícia. Certo. Inconstitucional não é, porque é constitucional. Isso aqui está errado. Constitucional, apenas no que tange a fase do consentimento.
Não, consentimento já era possível, né? A delegação desde há muito. Errado. Constitucional apenas no que tange a fase do ciclo do consentimento. Errado. Isso já era possível. Fiscalização e consentimento já era possível delegar. Portanto, gabarito letra B de bola. Gabarito letra B de bola. Sigamos, número 12. Vamos lá. Ressalvada a ordem de polícia em relação à possibilidade de delegação do poder de polícia por meio de lei. De novo, olha como é que isso está caindo. As pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta de capital majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o Supremo Tribunal Federal entende que é constitucional ou inconstitucional? Constitucional. Então, essa é errada. Nossa, como isso está caindo, né? Eliminou a letra A, eliminou a letra B, desculpa, a letra C. Eliminou. Letra B, constitucional, inclusive no que tange a fase do ciclo de polícia e da sanção de polícia. Certa, mesma questão, né? Impressionante. Mesma questão. Constitucional apenas no que tange a fase do ciclo de consentimento e fiscalização. Isso já era possível. Já era passível de delegação. Constitucional apenas no que tange a fase do ciclo de polícia de consentimento. Não. Errada. Portanto, número 12, gabarito, letra B de bola. Eis o nosso gabarito. Vamos lá. Número 13. Ó. O Ministério Público... Opa! O que eu apertei aqui? Aqui. O Ministério Público do Estado Alfa celebrou o contrato administrativo com a Sociedade Empresária Beta para aquisição de notebooks funcionais para os seus membros. Ocorre que a contratada não cumpriu o que constou no edital de licitação e no respectivo contrato, haja vista que forneceu computadores com menos capacidade de memória e sem outras funcionalidades. Diante do ilícito praticado, o Ministério Público do Estado Alfa tomou diversas providências, entre elas a aplicação de sanção administrativa prevista em lei. Sanção administrativa prevista em lei. Após regular processo administrativo, de acordo com a doutrina de direito administrativo, a aplicação da mencionada sanção foi embasada. A aplicação da mencionada sanção foi embasada em que poder, gente, que a gente viu? Poder disciplinar, não é isso? Ó, então poder de polícia está errado, não é poder de polícia, tá errado. Uma concessionária, poder disciplinar, orientação do STJ. Poder disciplinar, certa. Diante da prévia relação contratual existente. Poder discricionário está errado. Isso aqui está errado. Poder normativo está errado. Poder hierárquico está errado. Portanto, nessa questão, gabarito letra B de bola.
Gente, se aparecer aí a notícia de que está acabando o nosso tempo, me abre o microfone e me avisa, tá? Porque eu compartilhando tela não consigo ver. E se tiver alguma dúvida, também abre o microfone aí para a gente falar, tá? Por favor. Vamos lá. José, auxiliar administrativo do Ministério Público do Estado Alfa, exerce a função de gerente de pagamento no Departamento de Recursos Humanos. No exercício de suas funções, José praticou o ato administrativo dentro de sua esfera de competência, mas afastando-se do interesse público. Desvio de finalidade, né? Eis que a real motivação do ato foi retaliar João, igualmente servidor do Ministério Público, e seu antigo desafeto. No caso em tela, de acordo com o que ensina a doutrina de direito administrativo, José agiu ilicitamente, claro, né? Então, licitamente está errado. Houve, obviamente, um desvio, né? Agiu fora dos limites. Licitamente está errado, obviamente. Ele agiu ilicitamente, né? Isso aqui está errado. Vamos lá. Letra A. Ilicitamente com abuso de poder. Na modalidade excesso de poder. Não. Não foi excesso de poder, não. Foi desvio, né? Violou, desvio de finalidade. Então, só pode estar certa essa daqui, né? Ilicitamente com abuso de poder. Na modalidade desvio de poder, eis que se afastou da finalidade pública. Tá aí, gabarito. Letra B. Gabarito número 14, letra B. 15. Vamos lá. Ivone, estudiosa do direito administrativo, realizou alentado estudo, que bonito, alentado estudo a respeito dos poderes do Estado, mais especificamente em relação à possibilidade de que venha a limitar o exercício de alguns direitos individuais em prol do interesse público. Ao final, concluiu corretamente que a atuação descrita é exemplo de quê? Poder de polícia, né, gente? É claro. Poder de polícia do Estado. Ó, limitar o exercício de alguns direitos individuais em prol do interesse público. Poder de polícia. Não tem nem o que discutir. Poder de polícia. Portanto, o gabarito é a letra A. Poder de polícia do Estado, né? Limitar, restringir um direito individual em nome do interesse público. Número 16. Em razão de expressa determinação legal e regulamentar, vou jogar isso aqui para baixo, os cidadãos que ingressam nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado Delta precisam se submeter a um sistema de detector de metais por medida de segurança. Nesse contexto, de acordo com a doutrina de direito administrativo, o poder administrativo que estipula restrições e limitações à liberdade de individuais com base no interesse público. Como é que a gente chama esse poder? Poder de polícia, obviamente. Letra B, poder de polícia. Gabarito, letra B. Renata. Oi. Oi, pode voltar qual o número aqui? 13, rapidinho? 13? É, 13. Vamos voltar lá, número 13. Vamos lá. 13. Se a questão ela parasse a questão na sanção administrativa, seria poder de polícia ou não? Não, porque no caso, o que ela está falando aqui é poder disciplinar, não é isso? Esse tipo de multa, olha só, o Ministério Público celebrou contrato administrativo.
Sempre que você tem um contrato, uma relação contratual entre o Estado e uma concessionária, em que o Estado, durante a execução do contrato, impõe uma sanção, isso é poder disciplinar, orientação do STJ. Não é poder de polícia, é poder disciplinar, por conta da relação contratual que une a empresa à administração pública. Ah, entendi. Então sempre no contrato não cai polícia, vai ser sempre disciplinar. Então. Isso. Ah, beleza. Tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Número 17. Vamos lá, número 17. Olha só. O Estado Alfa deseja delegar seu poder de polícia, inclusive a aplicação de multas, que é delegar o poder de polícia, inclusive a aplicação de multa, a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração direta. No caso em tela, de acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a pretensão do Estado Alfa é o quê? É constitucional desde que inconstitucional não é. Ela é constitucional, desde que cumpridos os requisitos que a jurisprudência traz, né? Tem que ser capital majoritariamente público, em regime não concorrencial, a lei tem que autorizar e desde que haja prestação de serviço público. Então, eliminou a letra A e a letra B. Letra C. Constitucional, desde que a entidade tenha capital social, ainda que parcial. Não. Tem que ser totalmente capital, majoritariamente público. Constitucional, desde que o faça por meio de lei e a entidade tenha capital social majoritariamente público, olha lá, e preste exclusivamente serviço público, de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, tá certo? Letra D, gabarito aqui é a letra D. Letra D de dado. Letra, Renata, letra. Letra D de dado. Olha, por que não é a letra E? Constitucional, desde que faça por meio de lei e que a entidade preste exclusivamente serviço público. Não. Errado. Gabarito, letra D. 18. Marcelo, agente público do Senado Federal, verificou que Fernando, servidor público do Senado, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, cometeu ato tipificado como falta funcional punível com pena de advertência. Diante de tal fato, no exercício de sua competência legal, Marcelo exonerou Fernando do cargo em comissão e fundamentou o ato administrativo alegando a prática de falta funcional do servidor. O ato administrativo de exoneração praticado por Marcelo está o quê? Está errado, né, gente? Está errado. Não é válido. Eliminou a letra D. Primeiro que não seria exoneração, seria destituição do cargo em comissão, para começo de conversa. Exoneração não é a punição, não tem caráter de punição. O cara praticou uma falta grave, mas vamos ver. Nulo, haja visto que foi praticado com abuso de poder, na modalidade desvio de poder, por vício no elemento finalidade do ato. B, nulo. Olha só. Está na competência dele, ó. Diante do fato, no exercício de sua competência legal. Então, Marcelo tem competência. Se Marcelo é competente, não houve excesso de poder. Errado. Marcelo é a autoridade competente. Nulo, haja visto que foi praticado o ato com abuso na desvio de finalidade. Não teve desvio de finalidade, porque a finalidade foi, de fato, punir o cara que praticou uma falta grave, segundo descreve a questão. Então, tá errado.
Então, só pode ser a letra A. Nulo, haja vista que foi praticado com abuso de poder na modalidade desvio de poder, por vício no elemento finalidade do ato. Tá certo? Gabarito letra A. Certinho. Letra A. Isso aqui a gente vai ver com mais vagar. Não sei porque que isso aqui está dentro de poderes. Tinha que estar dentro de ato, mas enfim. Vamos lá, 19. A respeito de atos administrativos, analise as situações a seguir. 1. Técnicos legislativos, policiais legislativos do Senado Federal, observando regularmente as cautelas legais e normativas, dissolveram passeata tumultuosa no interior da Casa Legislativa. Dissolver passeata. Ok. 2. A autoridade competente do Senado Federal aplicou sanção administrativa de advertência à sociedade empresária Beta por infração durante a execução de contrato administrativo. Então, já sabe que na número 2 é poder disciplinar, né? Poder disciplinar. Nessa aí eu marquei certo. Vai entender, né? Poder disciplinar. E essa daqui é poder de polícia. Dissolver passeata, poder de polícia, né? Poder de polícia. Vamos ver. 3. Servidores públicos da Agência de Vigilância Sanitária, no exercício regular de sua competência legal, apreender mercadoria imprópria para consumo, poder de polícia. Poder de polícia. Não tem nem o que justificar. Então, a gente está o quê? Qual é o gabarito? Está aqui, ó. Esse é o gabarito. Poder de polícia, poder disciplinar e poder de polícia, gabarito, letra C. Letra C de casa. Está aqui o nosso gabarito. Vamos lá. Número 20. Com base no caso apresentado a seguir, responda a próxima questão. Sob a égide da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o Tribunal Regional do Trabalho, após procedimento licitatório, celebrou o contrato administrativo com a Sociedade Empresária Alfa. No curso de execução do contrato, a Sociedade Empresária Alfa deu causa à inexecução parcial do contrato. Já sabe que vai ser poder disciplinar, né? O TRT verificou no bojo de regular processo administrativo em que foram segurados contraditório para a defesa contratada, que a inexecução praticada causou grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou do interesse público, razão pela quando não se... O TRT verificou no bojo de regular processo administrativo em que foram assegurados contraditório ampla defesa contratada, que a inexecução praticada não causou grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse público, razão pela qual, quando não se justificava a imposição, falta o qual aqui, né? Não se justificava a imposição de penalidade mais grave à contratada. Em tema de poderes administrativos, de acordo com a doutrina, o poder administrativo que embasou diretamente a aplicação da sanção à sociedade empresária, qual é? De novo, poder disciplinar. Tendo em vista que existe uma relação de caráter contratual, não é poder de polícia, é poder disciplinar da administração. Beleza? Número 21. O açougue Alfa praticou infração administrativa por violação a normas de defesa do consumidor e vigilância sanitária em razão de exposição à venda de produtos impróprios ao consumo. Agentes da vigilância sanitária realizaram inspeção no local e o PROCON, mediante regular processo administrativo, aplicou licitamente a sanção administrativa de multa prevista em lei à sociedade empresária do açougue Alfa. No caso em tela, de acordo com a doutrina de direito administrativo, a aplicação da multa decorre... A aplicação de multa, nesse caso, é poder de quê? Poder de polícia, vigilância sanitária, né? Aplicando multa
porque está sendo comercializado alimento fora da validade. Gabarito letra C. Número 22. Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, em diligência com base na lei, apreenderam pássaros mantidos ilegalmente em cativeiro pelo particular João, restringindo, já está na cara qual é a resposta, né? Restringindo assim seu direito de propriedade em prestígio do interesse da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. De acordo com a doutrina de direito administrativo, o poder administrativo que embasou diretamente a atuação dos agentes públicos do IBAMA é o poder de polícia. Gabarito letra D. Gabarito letra D, poder de polícia. Tá? 22, letra D, poder de polícia. Vê que as questões se repetem à beça, né? Vamos lá. 23. À luz da Constituição, da Lei 9784 e da jurisprudência do STF, assinale a opção correta acerca dos poderes administrativos. Letra A. A administração pública pode, no exercício do seu poder discricionário, anular atos que estejam em desacordo com o ordenamento jurídico. Discricionário, anular, não. Vinculado. Errado. Dever de anular. Portanto, poder vinculado. Errado. Administração pública pode, no exercício do seu poder discricionário, anular atos que estejam em desacordo com o ordenamento jurídico, dos quais decorrem efeitos benéficos aos destinatários, observado o prazo decadencial de 5 anos, ainda que praticados em dissonância com a Constituição, exceto se houver má-fé por parte do beneficiário. Errado é poder vinculado, é dever de anular. B. A administração pública pode, no exercício do seu poder hierárquico, anular atos que estejam em desacordo. Não é poder hierárquico, é poder vinculado. Poder vinculado. Artigo 54 da Lei 9784 de 99. C. A administração pública pode, no exercício do seu poder de autotutela, anular. Não pode, ela deve anular. Errado. Deve anular. D. A administração pública pode, no exercício do seu poder discricionário, anular. Não é discricionário, é vinculado. Poder vinculado. Só pode ser letra E, né? Então, vamos lá. A administração pública pode, também tecnicamente está ruim, hein? No exercício do seu poder de autotutela, anular os atos que estejam em desacordo com o ordenamento jurídico, dos quais decorrem efeitos benéficos aos destinatários. Tecnicamente está ruim, hein? Observado o prazo decadencial de 5 anos. Certo é deve, não pode. Sendo este último inaplicável quando o ato for praticado em dissonância com a Constituição ou quando houver má-fé por parte dos beneficiários. Tudo bem, mas tecnicamente tá ruim. Artigos 53 e 54 da Lei 9784 de 99. O certo é deve e não pode. Mas por exclusão foi o que a gente chegou. E a última, número 24. Já fez essa questão, já foi? Código de trânsito foi parecida, mas não foi essa não.
O Código de Trânsito prevê que, para a expedição de novo certificado de registro de veículo, serão exigidos alguns documentos, como comprovantes de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, de acordo com a doutrina de direito administrativo, em especial em matéria de ato administrativo e poderes administrativos, bem como com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. A norma do Código de Trânsito reproduzida é o quê? É constitucional, totalmente. Acho que essa questão está repetida. Então, a letra A está errada. É constitucional. Não é inconstitucional. Errado. Letra C. Também está errado. Letra D. Constitucional, pois não constitui coação política com o propósito de arrecadar o que é devido, mas trata de exigência relacionada com a fiscalização da circulação de veículos automotores, matéria afeta ao poder de polícia. Certo? Então, isso aqui só pode estar errada, né? Constitucional, pois, apesar de constituir coação, não. Errado. Então, no número 24, gabarito, letra D. É isso. Então, vamos lá, voltar para cá. Bom, queridos, essas foram as 24 questões sobre poderes administrativos. Ficou alguma dúvida? Deixa eu falar para vocês, pessoal que chegou agora. Eu estou esperando a confirmação de 2 aulas para a gente marcar a nossa aula dessa semana. Mas já antecipo que vai ser ou quinta-feira de noite, ou quarta-feira de noite, ou sexta-feira de tarde. Eu ainda vou marcar, porque eu estou esperando uma confirmação para marcar com vocês direitinho. E essa semana a gente começa um tópico novo. Vamos falar de responsabilidade civil ou de serviço público, a gente vai ver aqui. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Tá tudo sob controle? Tá tranquilo? Tá ok? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, olha só. Nada sob controle, nada. Então, essa aula de hoje é aquela de sexta-feira que eu não consegui dar porque a internet morreu. E aí eu vou colocar no grupo quando é que vai ser a nossa aula. Estou só esperando uma confirmação para a gente marcar a nossa aula com tranquilidade, tá certo? Fiquem com Deus, uma ótima semana e a gente se fala ainda essa semana, a gente se vê ainda essa semana, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tá bom. Beijos. Beijo.